Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos na Fraternidade Espírita Amor e Caridade. É com imensa gratidão que nós recebemos este amparo, este auxílio e esta companhia dos amigos e irmãos encarnados e desencarnados. A Dani vai fazer a leitura inicial e a Carol, nós vamos fazer a nossa prece e hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Filhos, educa os teus filhos e orienta-os, mas não te esqueças de que cada espírito tem o seu próprio caminho. Não conseguirás substituí-los nas experiências que devam vivenciar. Cada qual deve aprender à custa do próprio esforço e interesse. Não superprotejas os teus filhos, afastando-os do trabalho enobrecedor. O trabalho para a criança é o complemento natural da educação. Para os anseios evolutivos do espírito na reencarnação, as facilidades constituem um desastre. Sem disciplina, a criança cresce à mercê das circunstâncias. Conversa com os teus filhos e procura, desde cedo, iniciá-los na prática do bem. Sem um ponto de referência espiritual, o teu filho se perderá no abismo da descrença. Então vamos lá, fechar os nossos olhos. Mestre Jesus, novamente, Senhor, nos reencontramos na alegria da Tua luz, na renovação das Tuas vibrações, Mestre maior. Jesus, exemplo vivo em que esta vida se torna imortal diante de tamanha caridade, bondade e exemplo. Que cada um de nós, reencarnados e desencarnados, tenhamos a coragem e a força para termos atitudes e pensamentos melhores. Senhor, e com a vossa misericórdia que nos concede o livre-arbítrio, a liberdade de nossas escolhas, que cada um de nós possamos crescer para amadurecer e termos sentimentos, pensamentos e ações úteis e melhores para todos os que nos rodeiam. Mestre Jesus, é na luz do Teu amor que cada um de nós, Senhor, imploramos para ser semente, semente que pode dar frutos, semente que podem ser flores, flores, Senhor, no amar o nosso próximo, frutos, Senhor, em alimentar o nosso irmão, perfume, Senhor, em rezar e implorar para que a espiritualidade maior e a luz da vossa misericórdia abrace todos nós, encarnados e desencarnados, na escolha de pensamentos saudáveis, na escolha de termos uma conduta mais honesta, correta e justa, e estarmos diante das leis divinas, na caridade e no amor. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo, parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros, o nada, a vida futura. Questão 958. Pergunta: por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Resposta: porque o nada não existe. Miramês: horror ao nada. O medo da morte tem diversas causas que nos induzem a essa ilusão. A maior causa do medo da morte pelos encarnados é a mudança de planos para eles desconhecidos. Perder o corpo quando se encontra na matéria passa a ser uma violência para os menos avisados. E no caso do suicida, que acabamos de falar em mensagens anteriores, eles mesmos destroem seus corpos, procurando se esquecer da vida ou encontrá-la melhor. Eis que surge a esperança no meio de todas as dúvidas e faz nascer a vida onde se julgava haver mortes. Faz nascer o amor onde o ódio iludia as criaturas. Hoje é a própria ciência que nos afirma que não existe espaço vazio. Sempre existe algo que por vezes desconhecemos. Na
abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, a fé, ela é um princípio de sabedoria. E nós possamos entender, mas como que pode? Por que que o homem tem horror à morte, horror ao nada? Né? Por que tem o homem instintivamente esse horror ao nada? A resposta que parece simples: porque o nada não existe. A ciência hoje, que nós achamos que está muito avançada, que domina 5% de tudo que existe no universo e na vida que nós conhecemos, 95%, nós que nos julgamos sábios, não dominamos ainda. E aí, quando Cristo diz: meu reino não é desse mundo, né? E Pilatos o interroga: tu és rei? E o que ele diz? Tu dizes. Meu reino ainda não é deste mundo. Então, diante disso, as moradas, esse o nada, isso nos remete ao quê? Ao materialismo. Então, quando, né, baseando em situações materiais, Kardec, um cientista, Allan Kardec, um cientista extremamente cético, que só se baseava na ciência, muito a contragosto, foi visitar os salões onde estavam ocorrendo o fenômeno das mesas girantes. E aí, ele, pesquisando, olhou embaixo, olhou do lado, olhou em cima, olhou se não tinha nenhum tipo de imã, fez uma pesquisa, e aí o amigo dele, né, um físico na época, o chamou e falou assim: e aí, o que você acha? Algo há além da matéria, porque mesa não fala, não raciocina e não responde. Precisamos pesquisar. E a partir disso, pela lógica, ele começou a confrontar os fenômenos e as comunicações. E diante disso, ele passou a ser extremamente perseguido. Mas, diante da sua responsabilidade, com esta missão, em nome de uma ciência, ele codifica uma nova doutrina. Uma doutrina que vem nos consolar perante as mutações e transformações da matéria. E isso inclui a morte física, não é? Então, num período onde o niilismo, né, o nada, onde o materialismo estava imperando, os prazeres, as festas, as coisas materiais, onde aqueles que eram possuidores de beleza, de riqueza e de poder, né, estavam tomando domínio novamente do mundo, naquela era ali no século 19, 1800, onde estavam se perdendo os princípios e valores morais. A Dani leu na mensagem inicial a nossa responsabilidade enquanto pais na condução dos filhos. Hoje nos meios acadêmicos, nos grandes meios intelectuais, né, é out, é over, falar que nós somos o quê? Ateu. Nada não existe, quem morreu nunca voltou, né? E na questão 617, que nós já estudamos do Livro dos Espíritos, essa questão nos faz a pergunta: qual que é o objetivo da lei divina, né? O que essa lei vem trazer sobre as condições morais? Então ele diz que as leis de Deus, reconhecer que nós somos, temporariamente, todos nós somos espíritos criados por Deus e que estamos temporariamente enlaçados num corpo de carne e que nós voltaremos à nossa pátria, porque um Deus de justiça, amor e bondade jamais criaria e permitiria que os seus filhos, um nascesse bonito, rico e tendo todas as possibilidades de estudo, e outro nasce na miséria, com demência física, passando extrema dificuldade. Que Deus é esse? Que Deus é esse que pune uns ao nascer? Que Deus é esse que privilegia outros? Que povos são esses em que sua terra tudo dá? Que povos são aqueles em que terras não têm água? Então, essa lei divina, e isso é perguntado, qual que é o objetivo dessa lei, né? E aí eles falam, o que tem essa lei divina com relação ao procedimento moral?
tem alguma coisa? E a resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda a prática, estuda a lei de bem, ele estuda e pratica as leis da alma. O sábio estuda a lei da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Então, diante disso, o que nós temos de definição com relação ao materialismo? Né? Nós nos colocamos numa condição de superioridade. Hoje eu vi uma equipe de pessoas do meio acadêmico dizendo que eles perdem as pesquisas, perdem apoio, perdem às vezes a oportunidade de desenvolver projetos porque se autodeclaram espíritas ou cristãos ou de outros evangélicos ou católicos, porque o meio acadêmico que é o empírico, aquilo que é comprovado na matéria, né? E muitas vezes nós vemos todos os lares, em quase todos os lares, crianças vêm nos relatar o que nós somos. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, tem doutorado, coordena o mestrado, e ela me falou assim: nossa, eu fico meio preocupada com meu filho, porque aos 4 anos de idade, assistindo televisão, ele passando uma reportagem sobre a Cracolândia em São Paulo, ele virou para a mãe dele e falou assim: ó mãe, ó, eu e meu avô, nós moramos aí na outra vida. E ela falou: que isso, menino? Eu e meu avô, mãe, nós moramos ali, nessa rua, a gente morava com aquele povo ali, nós moramos ali. E aí ela foi tentar descobrir e conhecer o que é isso. Então, muitos se arvoram, né, pelo materialismo, pelo niilismo, pelo hedonismo, né, viver o prazer a qualquer preço, aproveitar. E muitas vezes é como aquele homem rico que chegou extremamente depressivo num psicólogo e disse o seguinte, virou para este psicólogo e falou assim: consegui minha riqueza, minha indústria está indo muito bem, mas eu não estou conseguindo vencer uma certa tristeza que eu não consigo entender, porque eu tenho tudo que eu sempre quis. E tem mais, eu adquiri tudo sozinho. E virou para o psicólogo e falou assim: você precisa me ajudar. Ele falou assim: eu já sei por onde começar. Ele falou: e por onde? Você precisa vencer o seu orgulho. Nós vamos começar e como educar o seu orgulho. Então, diante disso, é quando nós nos impomos, querendo ser maiores. Os homens, os cientistas, nos laboratórios, podem criar muita coisa, transformando uma matéria que Deus já fez. Mas jamais criando algo novo. Porque tudo que se trabalha, o homem, em pesquisas, é reaproveitando, realocando matérias que já existem. A beleza da natureza, a riqueza e a diversidade da fauna, da flora, do equilíbrio no universo, das galáxias, dos planetas, do equilíbrio, da beleza do universo. Só Deus cria isso. Só Deus. Se o oceano tivesse 1 metro a mais, 1 metro a menos na sua profundidade, a vida humana na Terra não se sustentaria. 1 metro no oceano. Então, diante disso, nós precisamos entender por que nós temos o horror ao nada. Porque o nada não existe. O buraco negro já tem a ciência, era o buraco negro, que era o nada, e aí eles já sabem que aquela matéria escura é matéria. Ela é uma matéria que é essenciada, mas é uma matéria, não é o nada. E aí a gente foi buscar o sentido do materialismo num dicionário. É uma doutrina, o materialismo, que identifica na matéria em seu movimento a realidade fundamental do universo, com a capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais na matéria. E é uma maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Diante disso, como explicar, né, pessoas famosas,
ricas, que têm tudo, extremamente infelizes. Às vezes despedindo da vida pelo suicídio. Como pode só a matéria? Não é? Como se olha o perfume? O perfume, quando a gente atravessa às vezes uma rua e vai olhar uma plantinha que parece tão vagabundinha, mas ela tem um perfume que marca a nossa infância, marca a nossa vida, né? Então, diante de tudo que nós podemos entender, a grandeza do sábio, né? O homem sábio, aquele que quer ter conhecimento, ele vai buscar o pouco que a matéria tem codificada e escrita. Um homem de bem estuda e pratica a lei de amor. Esta é a grande sabedoria. Então, isso aqui, por que o nada não existe? Como poderia o nada existir? Como poderia? O que seria Deus? O que seremos nós? Porque já está comprovado que tudo começou, né, com aquele, o bóson de Higgs, né, que eles chamam a partícula de Deus, e na verdade aquilo ali é simplesmente conseguiram provar uma explosão. Mas quem causou a explosão? Quem deu início à vida? E nós não aprendemos a agradecer a vida. E nós não entendemos que não pode ser só aqui, né? Onassis, um dos homens mais ricos do mundo, quando seu filho aos 23 anos num acidente morre, e ao ser enterrado, perguntaram para ele o que ele achava de todo o dinheiro que ele tinha. E ele falou: tudo custa muito barato, porque tudo que eu tenho não comprou nem 1 minuto de vida a mais para o meu filho. Então, a beleza da vida, reconhecer a vida, fazer a alegria do próximo e entender que nessa vibração na onda do amor, fazendo a alegria do outro, essa alegria retorna para a gente naquela abençoada lei que Newton classificou como a terceira lei, ação e reação, e que os amigos espirituais ditaram para Kardec, causa e efeito. Então, o porvir, o depois da morte, né? Mesmo aquele que se diz ateu, mesmo aquele que se diz, não acredita em nada, morreu, acabou. Aí nós somos muito durões, muito técnicos, até que morre alguém a quem nós amamos de verdade. E esse dia chega. Eu vi uma pessoa se intitular que não acredita em nada, isso é bobajada, e eu não acredito mesmo, até o dia que o pai faleceu. Ficou 48 horas sem conseguir dar uma palavra. Como explicar isso? Por quê? Como é que o nada não existe? Porque a gente fala, tá velho já, tá respirando ar dos outros, já tá na hora de ir. Até que essa hora de ir é quem nós amamos. Então, diante dessa certeza, né, o que nós temos? E a sensação daqueles que acham super estranho e sentem a presença dos irmãos que partiram? Sentem o perfume, né? É Deus enviando gotas de luz para acalmar a nossa saudade, mostrando que o nada não existe, que nós estamos temporariamente num planeta que foi co-criado por Jesus, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o Espírito mais puro que veio na Terra nos ensinar o caminho. E nos ensinou o tempo inteiro a olhar para o alto, na vida futura. Que colhemos o que plantamos, que tomemos cuidado com as nossas escolhas. Este nada, né, ele não existe. O Cristo, Deus, tudo que Jesus veio nos ensinar era que Deus não erra. Que Deus não erra. Então, a gente precisa entender que para o materialista, e se, segundo Kardec, na Revista Espírita de 1868, o materialismo mata uma sociedade. Porque em nome da matéria, uns querem dominar o outro. Em nome da matéria, uma raça se acha superior à outra. E nós não entendemos que somos irmãos temporariamente em tribos, em cidades, em países diferentes, para aprendermos a conviver e a amar. E essa fraternidade universal da vida divina, ela, quando o homem quer apequenar, diminuir e se achar dono de si, só é feliz quem abre o coração para a humildade. Quando nós não temos sabedoria, quando nós não aprendemos a entender a grandeza de Deus, nós queremos ser maior do que eles, né?
E a matéria transforma, a matéria dilui, a matéria acaba. A vida e Deus, em essência, nós, filhos de Deus, nunca. Então, pensemos, na verdade, naquilo em que muitas vezes, né, uma senhora muito rica contando que o filho dela, que ele fez uma faculdade cara, eles pagaram intercâmbio, e que ele voltou já renomado, com muitos títulos, com bom emprego, e que agora ele cismou de ajudar as pessoas com dificuldade, agora ele deu para isso. Que o nosso coração possa dar, doar para sempre, em tudo e em todos. Que assim seja. Que assim seja. Questão 959. Pergunta: de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Resposta: já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Esquecimento do passado, 393. Allan Kardec: em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se, nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. Que será dele após o instante fatal? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Como então não nos havia de preocupar em que nos veremos deixando este mundo, uma vez que é para sempre? A ideia do nada... Você quer que eu pare aqui? Você quer que eu continue? Pode continuar. A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. Repugna a razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele, e sem o querer espera. Crer em Deus, sem admitir a vida futura, fora um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Desaí o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito, as consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir do nada. A questão 959, né, o nada, a vida futura, e a gente remete à questão 142, à questão 393, né, que todas elas falam da revelação da justiça divina, né? Então, por que o homem tem esse sentimento instintivo? Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, psicografado por Divaldo Franco, ela coloca para a gente algo muito interessante, em que eu já tinha comentado sobre isso aqui, mas ao que ela diz? Nos estudos, antes disso a gente vai falar o seguinte: quando se fala em vida futura, né? Moisés, ele determinava as leis para dominar um povo que era muito rebelde, muito bélico, muito guerreiro, se matava por nada, porque pela falta de conhecimento, pela estrutura em que se vivia, era algo de sobrevivência. Então, os mandamentos, eles eram ordens, eles eram proibições, né? E isso era importante para aquela época. As escrituras hebraicas foi uma lei dada por Deus, mas na maior parte dos 10 mandamentos, eles já eram conhecidos. E Moisés estipulava outras leis porque era necessário, pelo absurdo que acontecia naquela época. Se alguém matasse ou roubasse o gado de alguém, ele tinha direito de ir lá e destruir tudo e tomar tudo que era do outro. Não, então ele criou uma justiça, olho por olho, dente por dente. Se pegar um boi meu, eu posso ir lá e pegar outro boi seu. Isso foi necessário para ter um mínimo de convivência na sociedade e um mínimo de agressão possível, mas que tivesse uma lógica, né?
Então, só que quando a gente fala em reencarnação e vida futura, naquela época foi necessário fazer isso, né? Mas, quando ele ordenou há mais de 10 mil anos, já se tem histórico de vidas e de conhecimento de vida futura, né? De que tem algo a mais além da matéria. O livro egípcio, o livro dos mortos, já falava isso. O código de Manu dos hindus, né? O código babilônico da lei de Italião, até mesmo o código de Hammurabi, que é considerado o primeiro código de direito, né? De 1700 a.C., todos eles já falavam dessa justiça divina, da vida futura, da humanidade, no princípio da lei da natureza. Então, nós já trazemos isso conosco, é instintivo. Agora, conforme já estamos tendo mais estudos científicos, nós, espíritos velhos, já temos mais reencarnações, este sentimento aflora. Por que alguém vem com tanta habilidade para entender algo sobre a medicina, sobre a geologia, o outro vem já com tanto conhecimento da engenharia, o outro vem com a área do direito, as habilidades, o saber fazer. Nós conseguimos aprender tudo numa única vida? Por que quando nós começamos a estudar, para uns é tão difícil e para outros fica tão fácil, sendo que nós temos a mesma condição física? Porque são as nossas reminiscências do passado. Aquilo que está sendo difícil para nós aprender é porque é novidade agora nessa época. Mas tem outras coisas que nós dominamos. Por isso que a gente fala das várias inteligências, né? Aqueles que têm habilidade para música. Por quê? Do nada. Tem um jovem no Nordeste que ele desenhou na janela dele as teclas pretas e brancas e tocava pela tecla. Alguém foi lá algum dia, viu isso, e ele via na televisão, e ele mentalizava. O menino mora na periferia de uma cidade no interior do Nordeste. E divinamente ele conhecia. E ele ganhou um teclado e tocava com maestria. Né? Então, nós temos milhares de relatos. Por que nós negamos? O que nos falta? Entender a beleza do outro. Quando nós vencemos a criança que existe em nós, ela é materialista, ela é egoísta, ela não quer dividir, ela quer só o prazer. E nós continuamos com esta criança buscando só prazer, com 20, 30, 40, 70, 80 anos, brigando por herança, achando que só o nosso direito tem que prevalecer, achando que nós temos direito de falar tudo, né? Achando que nas vias nós temos o direito de passar na frente, que a lei é só para o outro. Este ano, até a primeira semana de agosto, até agora, já morreram mais pessoas em acidente de trânsito do que com a Covid. Né? O acidente de trânsito, na grande maioria das vezes, a ação humana está interferindo e causando. É a pressa de achar que tem que chegar primeiro, não vai dar lugar para o outro. Né? O meu carro é maior, então eu vou na frente, o seu é mais velho, tem que esperar o meu passar. Não vou esperar aquele outro. Né? Então é quando nós nos sentimos poderosos, porque temos máquinas mais possantes e melhores. E nessa hora nós somos uma criança birrenta, estragando a vida de muitos, causando acidente e tirando a vida de um pai, de uma família, de uma mãe que teria filhos, está com filhos para cuidar. Então nós interferimos no destino de várias vidas por uma satisfação pessoal. Joana de Ângeles diz que nosso instinto de outra vida, de alguma forma, ele está embutido no princípio da realidade evolucionista, mediante o qual o psiquismo dorme, nosso espírito, nosso eu, a criação divina, princípio inteligente. Ela fala muito, muito lindo. Nós dormimos no mineral, aprendemos a agrupar. Sonhamos no vegetal, percebemos as sensações. Sentimos e movimentamos no animal, reino animal, para termos instintos. E passando a pensar como ser humano, quando os fatores orgânicos permitem a aquisição da inteligência individual, passamos a responder pelos nossos atos. Nele está inato os sentimentos e encontra latente a sublimação que nos liga a Deus. Então, a crença na reencarnação, ela está arraigada na história do pensamento,
Alguns arqueólogos acreditam que a nova idade da pedra remete de 10.000 a 5.000 anos antes de Cristo, e os cadáveres eram enterrados em posição fetal a fim de facilitar o próximo renascimento. Então, quando a gente fala que não acredita, né, e o Espiritismo não trouxe novidade. Ele tirou o véu de uma realidade em que, por interesses materiais e de poder, muitos homens quiseram, em nome de religião, de reinados e de reis, né, julgar que a maior realidade era material e não divina. Assim criariam mais servos, criariam mais escravos, criariam um Deus de terror para causar medo, e não um Deus de amor que, com a reencarnação, Ele nos permite nunca nos punir, mas nos dá uma oportunidade de reeducar e renascer. Então, esse instinto, isso é instintivo, porque o nosso laço da centelha divina de Deus em nós. E era isso que o Cristo nos convidava para chamarmos a atenção. O tempo não para uma alma imortal. O tempo, essa contagem que nós conhecemos, foi uma convenção humana. O nosso calendário, ele foi mudado várias vezes, né? Na época de Justiniano, aí na época eles foram colocando, conforme os reis de Roma, eles aumentavam meses no calendário para fazer homenagem para Júlio, Augusto. Por isso que nós tivemos o mês de julho. Foram aumentados, tiraram-se dias de fevereiro para colocar em junho, em agosto, em julho. Por quê? Para homenagear aqueles reis de Roma, porque eles queriam ter um mês em sua homenagem. O tempo foi contado para que nós aqui tivéssemos disciplina e um mínimo de ordenamento. O tempo no plano espiritual, que é a verdadeira morada, ele corre diferente. Ele corre na lei de amor. Nós ainda estamos correndo na lei da matéria. Então, diante dessas possibilidades, não tem como duvidar de uma vida futura. Uma senhora, aos 80 anos, forma em Direito. E toda a sua turma começou a debochar dela, né? Porque ela fez faculdade. E os colegas da família também debocharam dela. E viraram para ela e falaram assim, mas por que você está formando agora, com 80 anos? O que você vai fazer com isso? Já está na hora de morrer? E ela responde rindo, fala, olha, eu vou atender de graça nas periferias, vou ser uma advogada que vou trabalhar voluntariamente, porque eu quero ajudar as pessoas. E segundo, quando eu passar para outra vida, essa ciência eu já estudei. Essa é a fé divina. Essa é a fé que encara a razão face a face. Porque quando nós, mesmo sabendo de Deus e de um Cristo, Jesus, Deus, eles não precisam de adoração. Eles precisam que nós amemos o próximo para que o seu amor esteja presente na energia, na esfera do planeta. Porque muitos de nós nos falamos religiosos, falamos que temos fé, vamos no templo, vamos na igreja, vamos no centro espírita, vamos na nossa casa de umbanda, qualquer que seja a nossa religião, mas diante da menor aflição, nós desesperamos, revoltamos, nos odiamos e fazemos todo o mal que podemos, porque o interesse é o mais importante. Nós somos os fariseus que rezamos em praças públicas, que vestimos a nossa melhor roupa, mas na hora de amar, na hora da nossa prova, nós estamos passando pela prova da pandemia. Na hora dessa prova, quem está desesperado com medo de morrer? Quem está com ódio de quem está indo na rua? Quem está com ódio daquelas pessoas? Nós temos que ter a responsabilidade de usar máscara, de passar o álcool e respeitar as pessoas. Mas quem está com ódio dos inconsequentes, ele não está com ódio de quem tem que dirigir o ônibus para levar quem trabalha para eles em casa. Ele não está com ódio do enfermeiro e de médico que tem que cuidar dos doentes do hospital. Ele não está com ódio da turminha toda que trabalha no supermercado repondo os materiais. Ele não está com ódio daquele caminhoneiro que atravessa o país para levar as mercadorias. Nessa hora, nós somos fariseus materialistas. O nosso instinto de sobrevivência está na matéria e não no amor. Agradecer a Deus
que irmãos, mesmo com medo, foram trabalhar, transportar, foram cuidar. Quem de nós, nessa pandemia, lembrou de conversar com alguém que não conversava há muito tempo? Lembrou de mandar um docinho? Perguntou se não está precisando de nada. Aliás, não perguntou não, foi lá e levou. Levou uma cesta básica, levou um bolo, mandou um dinheirinho para a conta. Quem de nós fez isso? Quem de nós lembrou de fazer a alegria do outro? Quem de nós sabe o que o outro gosta e mandou? Né? Eu tenho uma amiga que diz que ela, nessa pandemia, ela mudou. E mandou para a avó dela, falou assim, recebe aí que eu vou te mandar um bolo de fubá. A avó dela falou assim, minha neta, é o único bolo que eu não gosto. Então, gente, nós precisamos entender o que é esse instintivo, o que é a vida futura. Aquele jovem que chegou perto de Chico Xavier, indignado. Por que eu tenho tudo e não sou feliz? E Chico dizia, porque a felicidade é fazer a alegria dos outros. Você precisa fazer alguém alegre. Na alegria dos outros, você vai descobrir um novo rumo para viver. E é disso que nós temos que respeitar. Essa forma instintiva de amar, né? Pitágoras, ele dizia, muito interessante, gente. Pitágoras, ele dizia que tinha um senhorzinho, todo mundo achava ele muito inteligente, e ele falava que ele tinha um amigo, que o amigo dele era um senhor, e explicava, um senhor de cabelo branco, que ficava sempre com ele e discutia as ideias com ele, né? Platão e Sócrates sempre falavam sobre o Deus maior, que não é só a matéria. Nós somos, o que existe nesse mundo? Matéria e espírito. E Deus que criou tudo. Vamos lá? Questão 960, pergunta. De onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? Resposta. É sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque sabei-o bem, não é debalde que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis, se nisso pensasseis muito, e muitas vezes. Miramês, penas e recompensas. Não podemos dizer que não conhecemos as leis, porque antes de tomar o primeiro corpo físico na Terra, somos instruídos teoricamente no mundo espiritual pelos agentes de Deus, que sabem das nossas necessidades. Todos temos pressentimento das verdades. Se a elas damos atenção, os caminhos melhoram. Se não, sofremos a lei da justiça que nos cobra, e a cobrança nos serve de lição para o futuro. Pessoal, aqui já está falando o seguinte. Este capítulo, né, o capítulo 2, essa parte 4, nada é a vida futura, ele vem nos explicar que o nada não existe, que é a criação divina, né? Um grande estudioso teólogo rodou todos os campos da Itália e chegava em todos os lugares e falava assim, vou provar em tese, em pesquisa, que Deus não existe. Porque eu saí para procurar em todos os lugares, ninguém conseguiu me dar uma resposta plausível, nem nos livros e muito menos na prática. E foi em todas as igrejas, todos os povos, nas universidades. E ele deparando com uma paisagem linda, num campo na Itália, no interior da Itália, ele parou debaixo de uma árvore e viu um senhor capinando, né, uma plantação linda. E esse senhor subiu quando viu aquele homem parado, olhando para ele o tempo inteiro, perguntou se precisava de alguma coisa. Ele falou assim, olha, eu preciso sim. Me explica aqui, eu estou rodando toda essa Itália, todas as universidades, e eu vou provar que Deus não existe, porque ninguém nunca viu. Ninguém sabe explicar nada que é lógico, que vai justificar que ele existe. O senhor pode me falar onde que Deus está? O senhor encostou na enxada e pediu para esse homem, olhe toda essa plantação, olhe o céu, olhe a sombra dessa árvore. O senhor pode me falar onde Deus não está? Então é diante dessa magnitude em que nós precisamos pensar. A grandeza e a sabedoria que nós temos está diretamente relacionada com a nossa inteligência espiritual. Hoje já se faz
pesquisa nos grandes países, principalmente nos Estados Unidos, eles já chamam uma outra inteligência. Tem inteligência musical, tem inteligência, né, para matemática, para desportiva, eles chamam da inteligência espiritual. Não quer dizer que tem que ter religião, mas quer dizer que nós precisamos nos situar diante do mundo e da vida como seres em transição e que tem algo maior. E diante disso, né, a gente pensa, a intuição, qual que é a diferença, né, da intuição? E aqui fala de onde vem a origem, a crença com que deparamos entre os povos, que existem penas e recompensas. O que é isso? Que Deus é esse que pune? O que nós temos hoje? Nós temos em vários ensinamentos um Deus que pune e te manda para o inferno. Você é uma mãe, criou seus filhos com muito amor, seu filho errou, ele vai queimar no inferno pro resto da vida. Deus que ensina a amar e perdoar? Qual a lógica disso? Vai queimar no inferno? Que Deus é esse? Que mãe é essa? Quem somos nós ao amar alguém? Queremos que essa pessoa, por um erro, quem de nós não erra? Então, este ensinamento que rasga o véu do materialismo, do coração endurecido, que encara a razão de frente, face a face, é a fé que alimenta a alma e nos faz sintonizar com o Criador, lembrando que somos criatura. Gente, que pena, qual que é? E aí os amigos espirituais nos dizem, o vosso erro consiste em não prestar atenção. Melhor todos nós tornaríamos se nós pensássemos nisso muitas vezes. Pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Então, aquela sensação, eu tenho uma médica que uma vez eu fui consultar com ela e ela falou assim, nossa, é estranho, né? Eu falei, o quê? Ela falou assim, você acredita que meu filho falou para mim que ele lembra de quando ele estava velhinho numa cadeira de balanço, que ele morava num determinado país, numa determinada cidade, que ele morreu bem velhinho numa cadeira de balanço, até chegar na minha barriga de novo, que ele lembrava de tudo. E ela disse que ficou tão assim, e ela falou assim, o que eu estudo? Como, pela ciência, evolução em dois mundos. Eu falei, olha, quem gosta de química, de física, vai entender essa transcendentalidade além dessa matéria, que hoje a física quântica explica isso, e que muito em breve já temos grandes estudos sobre isso. A região da mente que traz felicidade não tem nada a ver com o que acontece na vida em real, porque nossa história é histórico passado. Então, quando essa intuição das penas, por que a gente tem isso? Foi nos ensinado, né, sobre todas as penas que existem são castigos o quê? Materiais. Fogo do inferno, não é? Vai ficar preso lá para sempre, vai queimar. Por que isso? Que queima é matéria, o espírito não queima. A essência divina, ele nos permite voltar. E isso intuitivamente, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, nos dá esse instintivo. Ele nos põe como instinto, como intuição. O instinto é aquilo que nos faz lutar pela vida e sobreviver na matéria. A intuição é a sutileza de Deus aos nossos ouvidos, no nosso pensamento, soprado pelo nosso anjo da guarda, pelo nosso mentor. A intuição, na resposta 461 do Livro dos Espíritos, ela nos fala o seguinte, ela vem como um sopro, como se alguém estivesse falando com a gente. Isso, gente. Aí como é que eu vou descobrir o que é meu pensamento, o que é essa intuição? O primeiro que vem para qualquer fato que nós olhamos ou pensamos é nosso. Logo após, a grande maioria das ideias podem ser irmãozinhos nossos, nos intuindo. Temos que ficar vigilantes para recebermos as intuições boas, entendermos aqueles que não nos induzem ao bem e não compactuar com ela, praticando sempre a lei de justiça
de amor e de caridade. Olha, Henry Ford foi o homem que criou a produção em série e fez a escala, né? Antes a indústria estava totalmente perdida, gastava-se muitas horas montando um carro, uma máquina. E aí ele teve a ideia de homens parados, uma esteira correndo, o produto passando e cada um encaixando. Essa revolução de Henry Ford fez com que nossa tecnologia avançasse muito. Aos 26 anos, Henry Ford adotou e começou a estudar o Espiritismo. E aí foi perguntado a ele praticava isso com relação aos seus funcionários. E ele tinha uma inteligência fora do comum. Aí foi perguntado para ele, né, na entrevista, mas você é muito inteligente, você revolucionou a indústria, a tecnologia, o padrão de trabalhar. Como é que pode? Onde você é um gênio, né? Ele foi entrevistado, exaltado, de onde que vem essa inteligência? E ele dizia, alguns pensam que é um dom, mas isso é fruto de experiência em muitas outras vidas. Isso é a humildade e a inteligência de um homem com sabedoria. Pseudos sábios, nós temos o conhecimento, adquirimos, somos capazes de dominar livros, teorias e técnicas. E somos capazes de querer criar raça pura. Somos capazes de querer destruir a riqueza de outro país com bomba. Somos capazes de usar a nossa inteligência para vender produtos que destroem os outros. Somos capazes, né, de usar a inteligência para disseminar doenças, para depois vender o remédio. Isso são os pseudo-sábios. Somos capazes de falarmos o tempo inteiro tragédias, absurdos e amedrontar o outro. E, na verdade, a sabedoria do humilde é aquele que levanta, por pior que sejam as crises, por pior que sejam as pandemias, a sociedade do mundo, do planeta sobreviveu. Por que seria diferente agora? Qual que é o nosso convite? Emmanuel avisa que nós precisamos ficar, que nós chegaríamos o tempo de nos ensimesmar. O que é ensimesmar? Reconhecer, cair em si, reconhecer a nossa casa íntima. Essa pandemia, o convite é, como nós estamos diante da pandemia, como os fariseus que vivíamos gritando e agora estamos em pânico, tão em pânico que somos incapazes de auxiliar alguém, tão em pânico que nós somos tão religiosos que não temos a coragem de acolher, de atender, de rezar, de torcer, de falarmos coisas positivas, de acreditarmos que tudo vai se resolver, de entendermos, porque desde o primeiro momento em que nós nascemos, nós temos conhecimento dos irmãos que estão partindo e da morte. E por que isso agora tomou essa proporção? Onde está a nossa fé? Onde está o nosso instinto com a vida futura? Onde está todos aqueles que se dizem ateu em todos os grandes acidentes de avião, no estudo da caixa preta? Em mais de 98% se relatou na hora do grande acidente, pilotos e copilotos gritando, meu Deus. Vamos lá? Só falar aqui para vocês que a gente estava no O Nada, Vida Futura, e Denise começou um outro tópico que é a intuição das penas e gozos futuros. Então, questão 961, pergunta: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Resposta: a dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Miramês, no momento da morte. Jesus, por intermédio dos seus discípulos espalhados por todo o globo, responde todas as questões aos que queiram saber com honestidade e amor. Não obstante, quando a mente da criatura passa a se abrir em todos os rumos do saber, quando os valores espirituais começam a desabrochar no coração, surgem nos caminhos as tribulações, e diante disso, a resposta nos chega por Paulo, na seguinte exposição: em tudo somos atribulados, porém,
não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Coríntios 2, 4, 8. Que Deus te ajude a compreender a fala dos benfeitores da vida maior. Se já leste o livro dos Espíritos, torna a lê-lo, pois nele existe muita coisa a mais, oculta nas entrelinhas para a tua paz. Pessoal, essa questão é de uma riqueza, de uma beleza. Nós temos uma intuição, né? A nossa consciência que nos julga. Não Deus. Não Deus. Deus nos dá a oportunidade da reencarnação para voltarmos e aprendermos, para voltarmos e repararmos o mal feito, para voltarmos e criarmos oportunidade de melhorar a vida de várias pessoas no planeta. Olha só, qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? E aí ele pergunta, a dúvida, o temor ou a esperança? E olha só, a dúvida nos céticos empedernidos. O que significa isso? A dúvida naqueles que duvidam, que têm o coração endurecido. Então, na hora da morte, tem uma dúvida. O temor nos corações que são culpados. Isso, só por isso, a história já nos ensina. Eu tenho um amigo que ele dizia que o pai dele foi uma pessoa muito complicada, era muito intolerante, não tratava bem as pessoas, tratava muito mal todo mundo. E na hora, durante os meses antes de morrer, em que ele ficou doente, ele gritava, mandando tirar aqueles homens que queriam pegar. E ele dizia, eu tenho certeza que é meu pai com a mente culpada do mal que ele fez. Diferentemente, né, da esperança naqueles que fizeram bem. Diferentemente daqueles que a gente fala assim, nossa, morreu tão em paz, né? Em paz com sua consciência, com a energia que criou, com o bem que fez. Um jogador da seleção canarinho, que ganhou, né, na década de 70, ficou famosa na Copa do Mundo, esse jogador deu uma entrevista, porque o repórter pesquisou que eles ganharam muito dinheiro e a maioria ficou muito pobre, gastou todo o dinheiro com farra, com bebida, com várias mulheres, né? E aí este não, ele teve 4 filhos, criou uma fundação para ajudar jovens que queriam jogar futebol, então ele não bebia, então ele era considerado uma pessoa muito conservadora, careta para a época, para a sociedade. E aí o repórter entrevistado falou assim, olha, você hoje é um dos mais velhos e você foi um dos poucos, se não o único, que manteve uma condição financeira boa, criou família, não caiu na bebedeira, nem na droga. Como é que você conseguiu manter uma vida tão equilibrada? Qual a sua religião? E esse jogador respondeu, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Mas, porém, eu sempre tratei e cuidei dos meus filhos para que eles fossem homens de bem. E eu sempre tentei fazer o melhor que eu pude, porque quando eu morrer, existindo ou não Deus, eu não quero que meus filhos se envergonhem de mim e eu não quero ter passado por essa vida sem ter feito bem. E muitos de nós, com capa de religião, com capa de religioso, achando que somos bons demais, não temos essa visão de Deus, do infinito, da vida futura, como esse que se diz ateu. Né? Nós somos religiosos, nós somos espelho do Cristo pelas nossas obras. O Cristo está em nós quando nós trabalhamos pelo amor ao próximo. Então, que sentimento, na hora dessa morte, né? E ele falava que quando ele morresse, ele queria que os filhos não tivessem vergonha, tivessem orgulho de ter tido um pai bom. Então, e aqui fala, né, a esperança nos homens de bem. E na hora do partir, cada um de nós, na hora que nós desligarmos, que o nosso corpo físico parar, cada um de nós será recebido pelos entes queridos, pelos amigos do plano espiritual, conforme a vida que nós tivemos aqui. Se nós parássemos para pensar nisso, desde o primeiro momento de consciência, nós já tentaríamos ser um pouco melhores. No livro Mais Além do Meu Olhar, ele relata o desespero de uma jovem que, tendo todas as oportunidades, desencarna de overdose.
E ela conta naqueles momentos o desespero. E a gente vê relatos de jovens maravilhosos que trabalharam e que foram abraçados pelos avós que já tinham partido, pelos entes queridos, que não sofreram. Há pouco tempo, um grande espírita, palestrante estudioso em BH, conta que um dos jovens que desencarnou na lama em Brumadinho, quando teve o estouro da barragem, ele conta que ele foi recebido pelo irmão dele, que tinha desencarnado muito antes, e que ele falou assim, não pensem que eu sofri, avisando aos pais e à esposa, não chorem, eu não sofri. No exato momento que a lama chegou, eu senti o braço do meu irmão me buscando e me tirando. Nada sofri. Se nós temos os relatos do plano maior, se nós temos a luz do ensinamento, por que nós deixamos o orgulho e a vaidade de querermos sermos maior que a realidade para ficarmos presos numa matéria? O porquê do suicídio? O porquê do suicídio? Porque no plano material nós não aguentamos mais sofrer. Porque onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Porque o suicídio, né, é quando nós desistimos da vida, porque o que nós conhecemos de matéria, nada ali está sendo capaz de nos alimentar. Então, quando nós pudermos acender a chama da natureza, agradecer as flores, até o matinho, gente, que nasce, às vezes é tão bonito, um cimento, um sol escaldante, a gente vê as plantinhas, olha a beleza da natureza, até o mato é bonito, é o Cristo em nós. E aí, diante disso, que os amigos espirituais avisavam, que o materialismo, o curtir a vida, o estar sempre feliz, essa busca de uma satisfação material, né, a busca dos prazeres ao excesso, ela vai fazer com que todos nós, na humanidade, desgastemos o nosso organismo, nos tornemos mais egoístas e orgulhosos, tirando a oportunidade de uma vida fraterna e coerente com o próximo. Então, o grande perigo que nós temos enquanto ascendemos o materialismo é não entender que as penas, as punições ou as bênçãos não é um céu de nuvem rosa olhando de frente para o mar, que de vez em quando a gente fala que compra isso, né? Não é louros cantando. Gente, com todo respeito, não estamos criticando religião nenhuma. Há religiões que prometem aos homens que em nome de Deus ele mata outros homens e que depois que ele morrer eles terão não sei quantas virgens para servi-los. É um homem querendo matar outro homem para uma realização material quando o espírito já não precisa mais disso. Olha que ponto nós chegamos. Então, diante disso, eu só gostaria de lembrar uma coisa. Hoje, lembrei da Dani, uma jovem, 22 anos, foi filmada onde ela trabalha. E ela viu que entrou na loja que ela trabalhava um cão faminto. E ela falava assim, esse cachorro deve ter um dono. E ela procurou e nada. E ela falou que ele olhava com um olhar de tanta tristeza, que quando ela viu que não tinha ninguém, ela subiu e falou assim, eu peguei a única comida que eu tinha para passar o dia inteiro, que era a minha marmita, e dei para esse cão. E ela disse que ele comeu no chão da loja, olhou para ela e saiu. E ela ficou em estado de choque. O amigo dela filmou isso e colocou. E ela saiu depois da rua procurando esse cachorro. Ela falou, eu vou levar ele para minha casa, porque o olhar que ele deu para ela, de gratidão, que ela falou assim, gente, eu passei o dia inteiro e não senti fome nenhuma. Deus alimenta a alma quando nós fazemos o bem, mas com amor. Porque nós podemos doar muito dinheiro, doar muita cesta básica, só para aparecer, só para mostrar para a sociedade, só para sentir bem, porque no nosso íntimo nós ainda queremos satisfazer a nossa necessidade sexual, material, de poder, de beleza. No nosso íntimo, o que nos realiza mesmo é só o material. Mas para a sociedade sermos considerados bons, ainda fazemos. Nenhum bem se perde, diz André Luiz. Mas o bem que se faz, o alento que se leva a um irmão,
ele alimenta a alma do irmão com uma vibração tão grande que volta como uma energia tão boa que a gente não sabe nem por que a gente fica feliz. Então essa pena, essa intuição que nós temos do castigo ou das alegrias que encontraremos ao partir, isso é instintivo. E nós, como crianças birrentas, teremos que enfrentar. Nós vamos ter medo, nós vamos ter esperança, nós vamos ter alegria, ou nós vamos ainda estar em dúvida? E neste momento estaremos só nós, a nossa consciência e os nossos frutos para colher. É neste momento em que todos os tiranos e todos os beneficentes e pacificadores se encontram sozinhos. Que assim seja. Questão 962. Pergunta: como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Resposta: eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida somente por orgulho. No entanto, no momento da morte, porém, deixam de ser fanfarrões. Allan Kardec. A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Dizem-nos a razão e a justiça que, na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundindo os bons e os maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia é que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia uma recompensa, o castigo o outro, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Gente, olha aqui, falando, sobre essa dúvida, este livro faz parte da coleção A Vida no Plano Espiritual, de Chico Xavier, psicografado por André Luiz, Os Mensageiros. No tópico 22, ele tem o item Os que Dormem. E aí, foi nos ensinado que nós, quando morrermos, vamos dormir o sono eterno, até que o Deus, para ressuscitar, vai lá e vai nos buscar. Muitos de nós, ao desencarnar, com a nossa consciência culpada, ou com a nossa, o orgulho de acreditarmos só nas nossas realidades. E aqui neste livro, André Luiz conta que ele ficou impressionado, que foi levado um campo, onde tinha tipo campos de tratamento como se fosse hospitalar. Infinitos irmãos desencarnados já tinham morrido no corpo da carne, mentalmente gritando, querendo dormir e não acordar para a realidade da vida, em estados deploráveis de aflição espiritual, sentindo às vezes a decomposição do corpo, sentindo medo dos inimigos que eles tinham feito mal na terra, enquanto estavam aqui ou em outras vidas, mas dormindo, num sono que era um pesadelo. São irmãos que, tão apegados à matéria, que acreditavam e queriam continuar dormindo para não despertar e enfrentar a realidade da vida. Isso no plano espiritual. Sabe quando nós negamos e continuamos? Sabe a criança quando está dormindo? E a gente pede para não ir para a escola porque está passando mal? Então, como espíritos, tomemos muito cuidado. Porque foi dito que para André Luiz, e ele relata aqui no livro, muitos irmãos trabalhavam dando passes, fluidoterapia, para que eles tivessem coragem de despertar e enfrentar o que eles deveriam enfrentar. A pena, ou seja, que estava na sua consciência, que era o resultado que eles tinham plantado. Ou coisas boas e bons espíritos, ou estar diante daqueles irmãos que vieram cobrar a conta, porque como ele não perdoa,
praticaram muito mal. Não existe lugar delimitado específico quando nós morrermos. Nós, em sintonia e vibração de sentimentos, pela energia que nós emitimos, por tudo que nós criamos de bom, por todos os nossos acertos e os nossos erros, nós encontraremos com grupos e ali estaremos sintonizados. O risco dos vícios, da droga, daqueles que são extremamente maledicentes, da bebida, daqueles que pensam só na orgia dos prazeres sexuais, a hora que desencarnar, onde vão estar? Aqueles que se juntaram como poderes importantes nas áreas políticas, na área pública, e enganaram muitos. Então, nesse despertar, como fica? Aqueles que acreditam que ao morrer vão dormir muito sono eterno, os amigos espirituais contam que ao negar o despertar e não perceber, e não querer aceitar que a vida não acaba, esses irmãos entrarão no processo e ainda terão que resgatar pelo tempo perdido. É o caso do suicida, o grande desapontamento é porque ele não acaba com a vida. Ele assume uma nova responsabilidade de ter que recomeçar. Então, diante disso, a gente está aqui para refletir, né? Como pode haver cético, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento? E aqui fala que são muito menores. Por quê? Porque na hora da morte, na hora de um perigo iminente, todos se agarram a alguma coisa além da matéria. Todos, sem exceção. Eu vi um grande jornalista, correspondente internacional, livros editados, de uma conhecida, decora poesias e edita livros, conversando com outro filósofo de uma grande universidade. E eles, numa entrevista sobre o materialismo, nada e a vida, um diz assim para o outro, numa conversa muito intelectual: olha, as pessoas têm tanto horror da morte que eles inventaram até em reencarnação para doer menos e se iludirem. Para doer menos e se iludirem. Estavam dando gargalhadas, dois grandes intelectuais. E é muito difícil a gente entender, né? E a gente deve entender. Não estamos aqui criticando ninguém, porque todos nós passamos por nosso momento de dúvida, e tem que ter mesmo. Por que que o Espiritismo nos convida a estudar? Por que que o Espiritismo, o Consolador prometido? O Espiritismo não é a religião do futuro. Ele é uma doutrina que tirou o véu do materialismo para nos mostrar a criação de Deus. Que tudo que existe, ou é matéria ou é espírito, e tudo foi criado por Deus. Esta é a trindade divina de Deus. Tudo é ou em estado material, ou em estado espiritual, e Deus. E essa doutrina se baseia em filosofia, ciência e religião. Por quê? A filosofia é para nos fazer ter fé raciocinada. Como é que pode, se eu tenho um instinto, por que que eu não acredito? Porque cada um de nós está numa fase espiritual. Cada um de nós tem um livre-arbítrio. Cada um de nós tem um momento de despertar, de amadurecer. Deus não nos violenta. Ele nos dá o tempo e a reencarnação. Só que em cada orbe, em cada planeta, em cada morada de Deus, existe um Cristo, existe um Jesus, que na sua cocriação abraça uma equipe de espíritos e ensina pelo exemplo. Jesus veio nos ensinar pelo exemplo. Você sabe quando Jesus nos disse sobre o reino de Deus? O que que Jesus quis nos dizer? O que que ele disse? Meu reino não é desse mundo, né? Sabe o que que era o reino de Deus? Que Jesus veio nos ensinar? É a obra divina no coração do homem. A obra divina na capacidade de amar o próximo. Quando nós somos capazes de amar o próximo, nós já amamos a nós mesmos. Porque todo bem que nós fazemos, ele passa primeiro por nós. Todo
mal que nós desejamos, Ele passa primeiro por nós. O dia que aprendermos a amar, não faremos mal a nós para agredir o outro. Então, neste ensinamento, é que a gente gosta muito, né, de lembrar o quanto vale a pena. Essa semana, uma mãe com 3 filhos disse que passou aquele dia terrível, os 3 meninos no carro chorando, desesperado, voltando para casa, parou numa lanchonete, pediu todo o sanduíche para todo mundo da família, que é o que eles iam jantar, e ela conta que já estava revoltada com a vida, com a correria, com os meninos chorando no carro. Ela tinha esquecido a bolsa, ela não tinha como pagar. E o jovem que atendeu simplesmente tirou o cartão do bolso e pagou. E ela ficou tão constrangida, ela ficou tão assustada, que ela falou que aí não foram os meninos que começaram a chorar, não. Foi ela que entrou no choro compulsivo e falou assim, eu vou voltar na minha casa, eu vou vir pagar. Ele está assim, vai lanchar com seus filhos, vá jantar. E aí, ela colocou e pediu o nome dele, né? E ela disse que estava revoltada com a dificuldade com a vida. E ela colocou o nome dele no Facebook e agradeceu e deixou um recado para ele, dizendo o seguinte, eu só quero que seus pais saibam como o filho dele foi compassivo essa noite. Ele fez essa mãe estressada parar por um momento e perceber que isso é exatamente o que nós pais estamos tentando fazer, criar grandes seres humanos. Bem, senhor Walde, você é um homem incrível. E disse para ele, não deixe o mundo mudar seu coração. Meu jovem, por seu povo, você mudará este mundo para um mundo melhor. São pequenas ações, são pequenas atitudes que fazem que, aliviando a dor do outro, a gente passe a acreditar numa vida melhor, né? Então, quando a gente fala, né, em penas, e a gente prega e passa um temor, um Deus que pune, um Deus que te condena, e na hipocrisia do nosso dia a dia, a gente, desculpa o termo hipocrisia, nós no nosso íntimo ainda somos tão agressivos, em todas as esferas, em todas as religiões. E no nosso dia a dia, a gente está, às vezes é chocante, assim, a forma como nós temos coragem de tratar uns aos outros, a forma como nós temos coragem de ser frios e indiferentes, e de não ver e não olhar a tristeza do outro. E a gente precisa ter coragem de amar mais. Hoje, até 2 horas da tarde, 1.749 pessoas suicidaram. Este ano, 806 mil pessoas também suicidaram. Este ano, 32 milhões de abortos foram praticados até hoje. E hoje, 69 mil abortos tinham sido praticados até 2 horas da tarde. Pessoas que morreram de fome hoje, 18.210. Esse ano, 8.412. Diante das nossas opiniões, diante de toda oportunidade que a gente tem da mídia, diante de provar uma esperança divina, o que nós somos capazes de demonstrar de esperança e de realidade? Aqueles que estão torcendo para os números aumentarem, para falar assim, eu te disse que isso ia acontecer. Aqueles que são capazes de fazer apostas, que ainda vai ter guerra, ainda vai morrer muita gente, né? A gente implanta, imanta, emana som escuro, cor horrível e um cheiro insuportável. Diante das nossas dificuldades, diante das nossas dores, nós queremos causar dor ao outro. Olha, tem uma jovem senhora em que ela volta para casa a pé todos os dias. E ela disse o seguinte para a neta dela, você vai estudar, chegar à noite, o bairro é perigoso. Eu vou fazer minhas faxinas, eu volto a pé porque eu preciso andar. Eu volto mais cedo com a luz do dia e eu preciso me exercitar. E você vai buscar o conhecimento que eu não tive
E aonde eu estiver, eu vou ser feliz de saber que algum dia você teve o seu diploma. E não pense você que eu estou sacrificando. Eu faço isso com alegria. Isso me fez lembrar, né, aquelas pessoas que quando dizem que alguém morre, aí falam o quê? Ah, esse vai pagar. Né? A gente tem mania de querer saber a vida e o futuro. E teve um velho senhor de escravos que ao desencarnar, eles foram recebidos, todos, né, em um salão, e chegou espíritos de grande luz. E eles falaram que estavam ali, vieram grandes espíritos iluminados que viveram no planeta, receber aquele irmão de luz. Estava desencarnado o dono da fazenda e um dos seus escravos. E aí, o homem pensou, claro que sou eu. Eu fiz a capela, eu doei dinheiro para a igreja, eu sempre doei meu dinheiro, eu tenho até praça com meu nome. E vem toda aquela espiritualidade abraçar aquele senhorzinho que era o seu escravo. Pelo amor que ele conseguiu desejar e praticar para todos aqueles que eram dono dele e para todos aqueles escravos em volta dele, que a pouca alimentação ele distribuiu entre eles. Então, nós não precisamos fazer muito para entender o que é recompensa. Uma vez, eu escutei de uma determinada pessoa dizendo o seguinte: Deus me livre de ser espírita, todo rico que virou espírita ficou pobre, porque ele conheceu alguns empresários na cidade que ele morava, que resolveram ter uma vida mais simples, auxiliar mais, e alguns passaram mesmo muita dificuldade financeira. O fato de querermos amar mais ao próximo e acreditarmos em Deus e nos tornarmos pessoas melhores, não vai nos livrar das nossas reminiscências e missões que viemos cumprir. O fato de estarmos abraçando uma religião, seja ela qual for, não vai tirar de nós a responsabilidade de reparar o mal que fizemos. Muito pelo contrário, não será aliviado. Né? Haja vista Chico Xavier, o tanto que ele sofreu com a angina, com a dor, o tanto que ele sofreu com os olhos. Ele passava por dores absurdas e ele agradecia a Deus porque inventaram o tal do remédio que tirava um tiquinho a dor dele. Então, as penas, o futuro que nós temos, penas e gozos futuro, o que será o nosso amanhã? É mais fácil abraçarmos a matéria e aprontarmos tudo. Mas o que será de nós? Se diante dos nossos momentos e sozinhos, porque nessa hora nós vamos responder, na nossa despedida do corpo de carne, né, a quem nós vamos chamar? Quem será que vai nos receber? E essa história começa a partir de agora, porque não importa o que nós fizemos, a partir deste momento a gente pode construir um novo fim para essa vida e uma nova alvorada para o novo amanhecer. Então, diante dessa alegria, muitos irmãos contam, tem relatos de espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que eles dizem: muitos a quem achei que eu estava ajudando na terra, com coisas materiais, quando eu desencarnei, eu implorei auxílio. Eles estavam em condição muito superior a mim. Que existe pena e existe o júbilo. Qual alegria e qual tristeza nós vamos abraçar vai depender do que nós estamos agindo, do que nós estamos fazendo. Nós somos semente, nós teremos frutos e flores. O que nós vamos produzir, nós vamos colher. Com a graça de Deus, que assim seja. Que assim seja. Pode. Miramês Céticos. Como negar a Deus, seja qual o nome que se lhe queira dar, diante de tantos fenômenos que a natureza expõe para as vistas? Já meditaste? Ei, pessoal, voltamos para aqui no probleminha técnico, nada que a Super Carol não resolva. Oh, meu Deus! E a gente estava falando que o despertar, no nosso momento da morte, muitos ficam muito preocupados, né? As crises de ansiedade, de passar pela falta material, é falta
de fé mesmo, né? É legítimo as nossas dificuldades, mas diante de um controle dessa aflição, sintonizado com a vida futura, um Deus maior e a fé no futuro, a gente sabe que a espiritualidade vai trabalhar por nós. Para o pássaro que voa não falta alimento. Para aquele que tem fé e quer trabalhar, o trabalho vai aparecer e o sustento há de chegar. Então, o que a gente quer contar é que essa dúvida, né, que sempre existe, e aqueles que, em nome dessa dúvida, às vezes ridicularizam os que têm fé, debocham. Um caso muito interessante, e é normal você ser excluído da turminha do trabalho por causa da sua fé. Você ser excluído de promoções, ser excluído de algumas reuniões em família por causa da sua fé, né? Bem-aventurados aqueles que creem em Deus. Mas o que a gente quer contar aqui, a Carol quer relatar um caso. Vamos lá, Carol? Denise, eu acho que essa parte do Miramês que eu li não foi pro outro vídeo. Porque cortou... Você desligou agora? Não está desligado não, nós estamos online. Ah, tá. Porque deu o problema aqui justamente a hora que você estava contando do caso do espírito do escravo e do senhor dos escravos lá. Então acho que essa parte do Miramês não foi pro ar. Você quer que leia? Você quer ler? Vamos lá, né? Vamos. Então, repetindo aí, Miramês, céticos. Como negar a Deus, seja qual o nome que se lhe queira dar, diante de tantos fenômenos que a natureza expõe para as vistas humanas e espirituais? Já meditaste na harmonia dos mundos, na fertilidade da terra, na simplicidade das águas, sem as quais não haveria vida entre os povos? O que dizer do valor do ar, da função da eletricidade no mundo, do nascimento de uma criança, da grandeza dos mares, na maravilha que é o corpo físico? Eis uma porta aberta para outras deduções. A própria ciência, que é cética hoje, começa a estudar pontos pelos quais deverá encontrar o espiritismo. Exatamente essa dúvida aí que muitas das vezes as pessoas vão se vangloriando, né? Por acreditar na matéria, que Deus não existe, e ainda ridiculariza e critica a fé das pessoas. Nós todos temos o nosso tempo de amadurecer. Cristo não violenta ninguém, mas este momento em que nós estamos percebendo, e triste de quem não percebeu, de uma transição planetária, triste daquele que não entendeu que a pandemia não é castigo, triste daquele que não entendeu que o despertar é acender em nós a chama de Deus, e por isso a fé fica inabalável, e por isso a ciência comprova que existe sim vida depois da morte física, que existe sim padrão vibratório, que os sentimentos e as emoções não estão na matéria, que os órgãos adoecem em consequência de um pensamento e um sentimento que é quintessenciado, que eles ainda não explicam, mas é de um espírito e reminiscência dos nossos atitudes e sentimentos de outra vida. Triste daqueles que ainda, em nome de uma matéria, se julgam superiores, ainda estão batendo, ainda estão humilhando. Diante disso, os milhares de relatos das comunicações de irmãos que, ao desencarnar, voltam por meio das psicografias, das reuniões mediúnicas, né? E por vários relatos médicos. Eu ouvi, semana passada, uma médica dizendo que ela atendia alguém numa UTI, e que a pessoa virou e falou assim, e ela falou, desculpa, né, tá precisando de alguma, como é que tá hoje, medindo, conversando com ela. Ela falou assim, aquele doutor que a senhora mandou aqui hoje, ele foi tão bom para mim, ele conversou comigo, colocou a mão na minha cabeça, minha dor melhorou, passou, eu fiquei toda animada. Ela falou assim, nenhum doutor passou, consta na sua ficha, na sua paleta, ninguém esteve aqui. Eu falei, teve sim, teve um doutor aqui, ainda falou que é da sua equipe. Então, nós precisamos entender que essa dúvida, muitas vezes, ela vai esbarrar na nossa falta de coragem de mudar. Porque para entendermos Deus, precisamos seguir o seu exemplo.
E é muito mais fácil satisfazer a matéria do que abrir mão de farras, de festas, de grosserias, de prazeres materiais e de entendendo que tudo aquilo que agride o outro, dificulta o outro, para que nós tenhamos prazer. Todas as vezes que nós, como materialistas, achamos que nós precisamos ter tudo, não importa quanto isso custe ao outro, neste momento nós achamos que somos os deuses, deuses de pedra, deus da matéria, deuses de barro. Cultuamos ainda o bezerro de ouro, cultuamos a matéria, esquecendo que vamos responder por tudo pelo bem que deixamos de fazer. E esquecendo que os mais felizes, isso já está comprovado pela ciência, pela psicologia, os mais felizes não são os que têm mais beleza, nem riqueza e nem poder. São aqueles que são capazes de rir de si próprios, mas são capazes de abrir mão de muitas coisas para levar algo ao outro, né? E nessa rota e nesse rumo, nós precisamos acender o reino de Deus em nossos corações, levando alegria ao próximo. Lembra um caso daquele menino de 6 anos, que o único alimento que ele tinha na casa, que era um ovo, ele queria doar para que os irmãos que passaram na porta e pediram ajuda? Aí ele falou que ele tinha, e ele deu o único ovo que era o alimento do almoço daquele pessoal naquele dia. Quando nós entendermos que alimentar o outro é quem sustenta a nossa vida, é quem não nos deixa desesperados, é quando a nossa ansiedade, o nosso pânico, a nossa depressão, ela toma um outro olhar. Ela não vem para nos punir e desistir, ela vem para que nós possamos ter olhar para os invisíveis. Estamos numa sociedade enxergando, deixando de enxergar todos que estão à nossa volta, invisíveis para a dor do outro, invisível para o sofrimento alheio, invisível para a necessidade do outro, porque assim eu não preciso me privar de nada. E dessa forma nossa depressão aumenta, nossas crises aumentam, a nossa infelicidade grita. O nosso coração, fomos feitos para amar, fomos feitos pelo amor, somos amor do Cristo em nós. Que nós possamos acender essa chama, hoje, agora e sempre, na alegria do amar e na certeza de que Deus nos ampara sempre. Que assim seja. Que assim seja. Quando você fala que a gente não precisa fazer muito para saber o que é recompensa, muitas das pessoas que nos acompanham aqui pelos estudos na página da FEAC, acompanha também que toda sexta-feira a gente posta as fotos que a gente faz da distribuição dos alimentos para os nossos irmãos. E recentemente nós começamos a levar um pouco de carinho também para os nossos amigos pets. Nossos irmãos, mais do que amigos, né? Nossos irmãos. Então, a primeira vez que nós levamos foi aquele alvoroço, e na segunda vez, quando você comentou da Daniela, que você lembrou dela, que ela desceu do carro com uma sacolinha de ração, a Ticinha, que é uma cachorra de porte grande, bem idosa já, ela já veio abanando o rabo. Então, e tem um outro também, que é o Bob, que ele fica pulando, sabe? Que ele, da segunda vez também, né, Daniela? Já veio pulando, sabendo que a gente estava trazendo o alimento para eles. Então, essa gratidão deles é que faz, não só deles, né, todos os nossos irmãos, é que nos faz continuar a levar um pouquinho de amor e um pouquinho de alegria. É isso aí. Inclusive, eu queria só destacar aqui que a Ticinha é a mais velha da turma. Ela mal consegue caminhar, de tão idosa. E quando a gente chega, ela com muita dificuldade vem ali comer na nossa mão. E o olhar dela é de uma gratidão tão profunda que te comove de uma tal maneira que você fala: Deus está aí, né? Deus está aí. É o que nos move, é o que nos dá forças para prosseguir, como disse a Carolina. É isso. Por foto,
não dá para vocês perceberem quanto é grandioso o trabalho que a gente faz, né? E essa é a nossa maior recompensa, né? Ver a alegria e a gratidão deles nos olhares. É isso aí. O exemplo arrasta e vivifica, né? O Cristo em nós. E Francisco de Assis, ele conversava e ele respeitava e ele amava as plantas, os animais, a natureza, porque ele via Deus em tudo. E na verdade Deus está em tudo. Chico Xavier, uma certa feita, ele indo trabalhar na fazenda Modelo, né? Um cachorro extremamente bravo, ficava na estrada e não deixava ele passar. E ele olhava para o cachorro e falava assim: olha, se você deixar eu passar, eu vou te dar toda a carne que eu tenho na minha casa. O cachorro seguiu para a fazenda Modelo, esperou na porteira. Quando o Chico voltou para casa, e o cachorro atacava muito, ele começou a tirar tudo que tinha. A irmã dele falou assim: não faz isso, Chico, pelo amor de Deus, é o que nós temos para comer na semana. E Chico foi na geladeira, pegou tudo que tinha, abriu o armário e falou: não, a lata de sardinha não posso, minha irmã, eu prometi para ele que eu ia dar toda a carne. Então ele tirou tudo que tinha na casa e disse que esse cachorro protegeu o Chico por muito tempo. E ele era extremamente feroz. Então, Francisco de Assis, né, fez uma música para o irmão Fogo, quando precisaram queimar seus olhos para ele ficar livre de uma grande dor. O fogo que queimaria seus olhos, Francisco de Assis abençoou e fez uma música para agradecer a Deus pela criação de tudo. Que Deus possa nos fortalecer nessa semana, que a nossa esperança fique cada dia maior, que nós sejamos capazes de amar o próximo como nunca amamos, que nós sejamos capazes de entender e dar um sorriso para todo mundo, que a gente seja capaz de reclamar menos do calor, do frio, do sol e agradecer a Deus. E o que vier, a doença que chegar, a dificuldade que chegar, quem tiver que partir, nós sabemos que o Cristo está em tudo, que Deus está em tudo e que nós entregamos tudo com muito amor e esperança, né? Que a frase, o pensamento e o sentimento, que seja feita a vontade do Pai. Que assim seja. Que assim seja.